vocês. A primeira delas, assim, a primeira questão é, eu agradeço o convite, embora a gente tenha sempre que reconhecer que o convite, quando vem para algo espiritual, ele não vem de homens, mas ele vem de Deus. Então, quem proporcionou a oportunidade de nós estarmos aqui de manhã, a despeito dos convites serem ocasionados por pessoas, e eu sou muito feliz pela oportunidade, pela gentileza do convite aqui do Clube Urso Prudente, é que Deus permitiu esse encontro nesta manhã. E eu peço que o Espírito Santo nos abençoe através das palavras vivas da Palavra de Deus. A segunda questão que eu queria falar para vocês é que quando eu vejo essas crianças apresentando aqui, e eu vejo essa igreja, eu me recordo um pouco da época que eu era criança. E vejam bem, a gente se sente um pouquinho jovem, né? Mas já faz um bocado de tempo. Eu já estou nos meus 50 anos. E eu não venho de um lar abastado, não venho de um lar que tinha posses, riquezas. Eu cresci em uma casa que era de madeira, uma casa simples. Meu pai era taxista, lá no Amazonas, lá em Manaus. E já estou vendo que tem alguma conterrânea de lá, né? E as condições não eram fáceis, né? Quando a gente era criança, quando não ganhava, eu era o mais novo de 5 irmãos, e quando a gente não ganhava a roupa do mais velho, meu pai comprava um sapato que ele normalmente era 3 números ou 4 números acima do meu. E o que ele fazia? Enchia de papel ali. Então imagina um garoto de 11 anos usando um sapato 38, que era para ser um 35. E antes de chegar no tamanho, ele já virava ou uma boca de jacaré, ele abria, ou então começava a colecionar buracos embaixo. Então, não raro, o pedaço de papel que acumulava ali na frente, ele era usado para 2 coisas: tapar os buracos, que a gente ia se desviando das poças de água antes de ir para a igreja, ou então para ajudar a segurar a boca de jacaré. E no meio disso tudo, eu acho que uma das coisas que foi um ponto alto foi participar do grupo de desbravadores. A primeira farda de desbravadores foi aquela angústia para ganhar, porque era caro, né? Não era uma coisa barata. E você, às vezes, quando não conseguia ganhar de alguém, você tinha que mandar fazer na costureira. E o primeiro acampamento, que você tinha que acumular coisas ali e vender. Hoje em dia não dá muito para fazer isso, mas de qualquer modo, foram muitas lições valiosas que eu tenho para a minha vida toda. E todas as vezes que eu encontro um pai e uma mãe, que às vezes questionam: olha, por que isso? Por que essa farda? Por que isso tudo? Eu posso dizer para vocês, as lições que eu tive para a minha vida foram muitas. E eu vou dizer para vocês, a primeira delas foi quando eu estava fazendo a classe de amigo, que tinha aqueles nós para aprender, e tinha um nó chamado nó do cirurgião. E eu ficava pensando assim: poxa, para que esse nó? E aquelas coisas de primeiros socorros. E eu fui pensando e alimentando na minha cabeça: um dia eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudá-las a curar feridas e a curar em situações de emergência. E Deus foi abençoando. E hoje em dia, pela graça de Deus, eu sou médico. Amém. Mas foi pela graça de Deus mesmo, porque meu pai não tinha para pagar uma faculdade, então eu tive que passar numa faculdade pública, né? Mas a outra lição, que não se trata de formação educacional, é a formação
moral e espiritual. E eu queria partilhar com vocês algo antes de a gente ir aqui para a Palavra de Deus. Na semana passada, eu sou médico no Instituto do Coração e eu recebi um rapaz de 28 anos que chegou um rapaz esbelto, né? Bem formado assim, cabelo bem aparado, mais cabelo do que eu, que o meu já está caindo, está igual aquele do Humberto, talvez um pouquinho melhor aqui, mas o rapaz chegou e disse assim: doutor, todo comunicativo, todo falante, e eu vou resumir para vocês, pai de 3 filhos, chegou com a seguinte história. No Dia dos Pais desse ano, agosto, ele chegou e eu perguntei: qual a sua religião? Eu sempre pergunto para todo mundo. Eu disse: evangélico. Ah, evangélico? Tá, o que aconteceu com o senhor? No Dia dos Pais, ele pegou e tomou 2 garrafas de Red Label. Para quem não sabe o que é Red Label, é whisky. Ele tomou 2 garrafas no domingo, de manhã e de tarde. E tomou 6 latinhas de Red Bull. Aí eu perguntei: mas esse é o costume? Ah, eu costumo, eu fico ali com os amigos e tal. Ah, tá. Eu sou evangélico. Sou, graças a Deus. Ok. E o que aconteceu? De madrugada, ele começou a sentir uma forte dor no peito. Foi na UPA e fez eletro do coração e fez outras coisas. Resumo da ópera: ele estava tendo um infarto do coração. E o coração dele, como um todo, ele se contraiu todo, porque ele tinha tido uma carga muito grande de coisas tóxicas para o coração dele. E ele tinha reduzido a função do coração dele quase pela metade. E ele perguntou: eu vou ficar bom, doutor? Aí eu disse: depende de você. O que você vai fazer? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou falando um exemplo da semana passada, mas já passaram, pelo meu consultório, centenas de pessoas, e exemplos e casos de pessoas que estão mal instruídas pela vida, pelos valores morais, e às vezes até possuem algum contato com algum, até se identificam com alguma religião, com alguma forma de religião, mas às vezes não tem todo o contato que é necessário com uma sequência de valores que possa ajudá-los na sua vida. E eu digo para vocês que dentre esses valores, valorize o Clube dos Bravadores. Ele vai ajudar muito o seu filho ou sua filha dentro daquela caminhada de valores espirituais que ela precisa na caminhada rumo ao céu. E aí eu digo para vocês: qual é o grande objetivo nosso na nossa vida? Qual o seu objetivo? É ter casa? É ter riqueza? É ter um diploma? Eu queria chamar vocês a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 14, verso de 1 a 3. João 14, verso de 1 a 3. Se assim não fora, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Amém. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. De todas as preparações que você tem para fazer pelo seu filho, pela sua família e por você mesmo, nada se compara à preparação para ir para o céu. Nenhuma preparação, nenhum vestibular, nenhuma preparação de cursinho, de vestido,
de preparação para um casamento se compara à preparação que você tem que proporcionar para o seu filho, para a sua filha, para o seu querido, para ir para o céu. Deixa eu só passar aqui. Tá ligado? Ok. Jesus prometeu-nos um lugar no céu. E nós temos uma grande aventura. Na verdade, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos em um acampamento. Esse é o nosso acampamento. O que é um acampamento? É um local que você está temporariamente. Nós estamos peregrinando nesse mundo. Nós estamos caminhando nesse mundo. É interessante, às vezes, você ir num acampamento. E eu já fui em vários acampamentos. E a garotada gosta de ir no acampamento. E eles vão 3, 4 dias. E nesse mundo nós devemos fazer o máximo que a gente pode enquanto está no acampamento. Num Campori. E o Urso Prudente, ele foi no Campori aí. E eu conheci vários ali no atendimento médico. Certo? Tem um outro detalhe. Nós queremos, num acampamento, nos portar da melhor maneira para não acontecer problemas. Então, eu queria falar algumas coisas para vocês. Qual é o mapa da grande aventura? É a palavra de Deus. Quando pensamos em partir para uma aventura, entre as primeiras coisas que precisamos para viajar está um mapa. Nosso mapa para essa incrível busca não é outro senão a palavra de Deus. Eu vou passar algumas passagens para vocês. A primeira está em Salmo 119, verso 105, e já diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse nosso mundo, meus queridos, a nosso único guia, nosso maior guia é a palavra de Deus. Assim como o mapa nos guia por territórios desconhecidos, a Bíblia ilumina o nosso caminho, mostrando-nos o caminho nessa incrível jornada com Jesus. Desbravadores, vão ter muita gente no TikTok, no YouTube, no Instagram, falando para vocês o que vocês fazerem. Mas prestem atenção numa coisa: tudo que vocês tiverem para fazer, vocês têm que prestar atenção primeiro na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia mostra o caminho para onde vocês seguirem. Igreja, de igual modo, a Bíblia é o caminho. E meus queridos, o inimigo não gosta disso. Hoje em dia, existe uma coisa chamada ressignificação. Se vocês notarem, o diabo ele é tão astuto que ele está fazendo com que certas palavras que nós gostávamos até de falar, ele está tornando essas palavras como verdadeiros palavrões. Vocês querem um exemplo? Patriarcas, patriarcado. Na Igreja Adventista existe até um livro chamado Patriarcas e Profetas. Quando você falava de patriarca, você imaginava aquela pessoa respeitável, aquela pessoa que era sua referência, aquela pessoa que você ia lá se aconselhar. Você lembrava de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Você lembrava de Hebreus. Hoje em dia, vá falar de patriarcas, de patriarcado, numa universidade. Eles vão dizer para você que isso daí é algo ultrapassado. Eles vão dizer para você que isso é algo opressor. Meus queridos, hoje em dia, mais do que nunca, eles estão tornando as coisas da palavra de Deus como se fosse uma loucura diante do mundo. Então, gente, cuidado. Pais responsáveis aqui. Às vezes a gente deixa muito solto tudo que aparece diante das crianças. Vou dar uma dica aqui para vocês. Eu tenho assinatura de Disney Plus, mas antes de pegar e colocar
meu filho para assistir qualquer coisa, eu vou dar uma olhada lá antes. Tem um trabalho, mas eu olho junto com ele, eu vou assistir junto. Eu não deixo Netflix e Disney ser a babá dele. Você não sabe o que você está vendo. Você não sabe o que você está colocando na cabeça dele para ensinar ele ou ela. Antigamente, há 2 anos atrás, não era tão aparente. Hoje em dia tem um setor que é só de doutrinação ali LGBT. Pode olhar. Entendam, gente. Nós estamos aqui falando diante da ótica cristã. Nós não estamos falando de segregar, de ter ódio por essas pessoas, de nada. Mas existe uma coisa que é a ótica cristã de amor a essas pessoas. E outra coisa diferente é do que o mundo coloca, de transformar isso como algo normal diante do mundo. Ok, gente? Segunda coisa, itens essenciais na mochila: fé, esperança e amor. Além do mapa, você também deve preparar o essencial para a viagem. Como desbravadores, sabemos que precisamos de materiais para uma viagem, como mochila, com comida, corda, saco de dormir. A Bíblia também nos diz que devemos equipar com os materiais necessários para o que está por vir. O apóstolo Paulo nos dá uma pista em Coríntios, 1 Coríntios 13, verso 13, que ele diz o quê? E agora restam esses 3: fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor. Desbravadores e pais, sempre ao falar, ao lidar com as coisas, lidem com amor, com cautela. Tudo que a gente deve fazer deve estar lidado e calçado no amor para com os outros, de um para com os outros. Caminho da amizade é caminhando com Jesus. Jesus nos mostra que não importa o quão longe ou para onde vamos, nunca estamos sozinhos. Jesus não é apenas uma figura distante, Ele é o nosso melhor guia e amigo. Durante todos esses anos, eu posso dizer para vocês com toda certeza, seja nos altos ou nos baixos da vida, Jesus, Ele sempre esteve ao meu lado. Amém. E uma das coisas que eu aprendi tanto nessa igreja, como também no Clube de Desbravadores, é que Deus, Ele não está só do nosso lado quando a gente tem sucesso, mas Ele também está do nosso lado quando a gente tem fracasso. E todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados pelo seu propósito. Eu posso dizer para vocês que essa é uma lição muito especial que a gente tem que ensinar e tem que aprender aqui no Grupo de Desbravadores. Jesus é nosso amigo. Eu saí lá do Amazonas, dizer para vocês uma coisa. Primeira vez que eu vim aqui para São Paulo não, Sudeste, tinha um local que eu queria muito passar. Eu estava vendo a história do irmão aqui, falando que ele fez o concurso e tudo mais e tal, e tinha um local que eu achava por Jesus, que eu tinha orado, e que eu achava que eu ia, que Jesus estava me mostrando que eu ia passar naquele local. Porque era um local assim, assado e tal, não sei o quê, e não era nesse estado aqui em São Paulo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu achava, vocês me perdoem, tá? Eu já estou aqui há 22 anos, tenho filhos aqui e tudo mais. A primeira vez que eu passei por São Paulo, eu passei assim, no final da tarde, na Marginal, eu achei São Paulo escuro, eu achei São Paulo assim meio feio e tal. E eu achava que eu ia passar para cardiologia lá no Rio de Janeiro. Ia ser bonito. E eu achava que todos os sinais estavam mostrando que ia passar lá. E a primeira vez deu bomba. E eu fiquei assim indignado. Mas Senhor, por quê? E deu tudo errado. Aí eu pensei,
eu vou me consagrar mais a Deus, eu acho que o erro está em mim. Eu tenho que orar mais, eu acho que eu não me consagrei e tudo mais. Puro legalismo, tá, gente? Puro legalismo. Eu estava tentando fazer uma pergunta com Deus. Segunda vez. Deu errado de novo. Eu estava tentando fazer a coisa da minha cabeça. E eu deixei que Deus dirigisse. E para onde Deus dirigiu? São Paulo. E Deus dirigiu para um local que eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria, que era na USP, na Universidade de São Paulo. E Deus dirigiu para um local que eu nunca imaginei que eu estaria, que era chegar a fazer um doutorado na USP. Entendem? Mas primeiro a gente tem que colocar na mão de Deus. E Jesus vai do teu lado. Mas você tem que entender que Ele vai estar também, muitas vezes, te dando um cascudo. Você falando isso aí, eu fui chamar aqui. Olha só. Jesus, como é que Ele nos chama? Não chama de servos, porque o servo não sabe o que fazer com seu Senhor, mas eu chamei de amigos. Enquanto percorremos esse caminho, não esqueça de conversar com Jesus. A bússola das decisões é seguindo a Jesus. A maioria das pesquisas, há muitas opções qual ser um caminho seguir, o que fazer, mas não devemos temer as opções. Ao nosso alcance temos a bússola definitiva para nos guiar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sujeita-te a Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é muito difícil para nós. Nós queremos que Deus segure no nosso volante, mas nós segurando junto. E dos nossos filhos também. Nós temos que entregar mais os nossos filhos na mão de Deus. Nós devemos entregar mais a nossa vida na mão de Deus. Os desafios da busca, coragem e perseverança. Mesmo quando preparamos para os desafios, entendemos que toda grande missão vem com desafios inesperados. A boa notícia é que não estamos sozinhos diante dos desafios. Em Josué 1:9, Deus dá uma ordenança: não te ordenei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você quer que vá. E muitas vezes a gente chega num local com medo e temeroso. E eu confesso para vocês que teve vezes que eu cheguei num local com medo de falar. E você chega assim, eu sou o menor, como dizem alguns trechos da Bíblia, eu sou o menor da tribo, o menor dos meus irmãos, mas Deus está na sua frente. Quem é pai, quem é mãe, você, mais do que sonhar pela carreira que seu filho vai ter, você tem que sonhar com ele ir para o céu. Você tem que sonhar com ele em ser uma pessoa justa diante de Deus. Tenha coragem. Muitas vezes existem desafios na vida sua, na sua vida em casa, mas Deus está diante de você para resistir a Satanás, ir adiante desses desafios. Quando nos deparamos com desafios, o Senhor diz que precisamos ser corajosos. Saber que Jesus está aqui conosco facilita o enfrentamento dos desafios e nos dá força para superar o que está por vir. E o tesouro da descoberta, as surpresas surpreendentes de Deus. Deus nos deu tesouros que são revelados à medida que continuamos a buscá-lo. Descobrimos que ao longo da busca nos tornamos mais conectados e confiantes em Deus. Desenvolvemos um relacionamento mais forte com Ele, dando-lhe a nossa confiança. E aí tem um segredo que é colocado aqui: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Como está a sua comunhão em casa? Você tem chamado seu filho, a sua filha, para fazer a comunhão? Também não é colocar tudo só em cima dos desbravadores. De manhã, faça a oração com seu filho. Quando for na hora das refeições, faça o seu filho fazer uma oração também.
Isso é importante para ele. Ter uma vida devocional. Você pode achar que não. Às vezes tem pessoas que acham assim, não, mas ele não tem entendimento. A criança tem entendimento desde tenra idade. Desde cedo ele está observando, ele observa também as suas contradições, tá? Ele não observa só o seu momento que você está aqui na igreja. Ele observa quando você está em casa e que você faz algo que está em contradição com a sua religiosidade. Aquele momento que você não se controla, de repente fala um palavrão. Aquele momento que você não está dentro das horas sagradas e faz algo que não deveria. Então, medite que muitas vezes a gente, para alcançar a graça, nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. E muitos pais, eles dizem assim, poxa, meu filho, o que aconteceu para ele não estar buscando a Deus? Lógico, gente, aqui não vai um julgamento, mas vai uma observação. O livre-arbítrio é de cada um. Mas sabe o que eu observei durante essa vida toda? Muitos pais que os filhos saíam da igreja, eu tinha observado quando eu não tinha filhos, e na hora da escola sabatina, eles muitas vezes não estavam participando da lição da escola sabatina, eles estavam ali conversando, eles estavam vendo outra coisa. Uma coisa que eu aprendi: participe junto com seus filhos. Você não precisa ser desbravador, você não precisa estar junto do clube, mas se interesse. Ah, cadê a atividade? Vai ter investidura? Você já fez seu caderno? Uma vez que você fale que é besteira, ele vai gravar na vida toda que aquilo é besteira. Se você disser que aquilo não é necessário, ele vai no caderno, dá uma olhada no caderno. Ali tem coisas espirituais, ali tem textos da Bíblia, ali tem atividades sobre temperança. No momento que você diz que é besteira fazer aquilo, você não está dizendo só que é besteira na sua concepção, você está jogando fora uma série de coisas que falam de atividades da Bíblia. Então tome cuidado, suas palavras têm uma importância muito grande para o seu filho e para a sua filha. Tá? O tesouro que Deus dá é um forte relacionamento com Ele. Ele nos valoriza e por meio dele descobrimos a beleza de seu amor. A fogueira da celebração, a alegria na jornada. Como qualquer verdadeira busca, todos nós sabemos que há um fim. No final da nossa busca pelo desbravador, podemos nos imaginar reunidos ao redor de uma fogueira, encontrando descanso com Jesus. Tu me fazes saber o caminho da vida, você vai me encher com alegria em sua presença. Jesus nos mostra onde quer que acabemos. Ele nos proverá e dará abrigo. Ele dá calor e força para continuar a jornada amanhã. Então vamos celebrar a alegria da jornada com Jesus até irmos ao céu. Jesus, Ele quer acampar conosco, Ele quer ser seu amigo constante, Ele quer compartilhar suas boas aventuras. Ele sente grande alegria quando você ora com Ele, e Ele quer acampar com o nosso clube. Ele quer estar acampado em sua casa, em seu coração, desbravador. E eu quero terminar falando duas coisas. Desbravadores, você quer que Jesus seja o seu amigo inseparável? Sim. Que bom. Igreja, você também quer que Jesus seja o seu amigo inseparável? Sim. E eu queria falar para vocês: você quer que Jesus acampe em sua vida para sempre? Amém. Agora tem uma atitude que você tem que ter. Você quer ter uma amizade constante com Jesus, que Ele acampe em seu coração? Aceite esse chamado. Eu queria terminar falando uma historinha pessoal. Quando eu estava no último ano de medicina, lá no Amazonas, a gente faz um estágio que é no interior. A gente passa um tempo na cidade, passa um tempo no interior. E a gente passa, aquele estágio é muito legal uma parte. Eu passei, são 3 meses que a gente passa no interior. E no começo é muito legal, e a gente passeia de barco, e às vezes você está na lancha ali, bate o peixe lá no barco, né?
E você está ali achando que está tudo legal com você. Eu estava com outros colegas ali. E você passeia, você vai atender as pessoas. Eu examinando lá o pessoal. Eu até aproveitando algumas roupas que eu tinha de desbravador. Só que estava chegando a época que eu tinha que voltar para casa. E estava aproximando o dia que eu tinha que voltar para casa, era uma sexta-feira. E era véspera de Natal. E começou a me dar uma angústia, que eu queria voltar para casa. E a pessoa lá da redondeza, da região, que era responsável, ela disse assim: ah, mas não vai dar certo, você não quer voltar na segunda-feira? E era 2 horas da tarde, eu disse assim: eu quero voltar para casa. Ela disse: olha, está meio difícil, eu vou tentar arranjar um transporte. E nós estávamos a 40 quilômetros da beira do rio para ir para Manaus. Só que era 40 quilômetros, não era 40 quilômetros igual aqui em São Paulo, era 40 quilômetros numa estrada assim, ó. E eles disseram assim: conseguimos um transporte para você, às 3 da tarde. Era um Ford 72, que era usado como o caminhão lixeiro da cidade. Esse Ford 72 estava caindo aos pedaços. Aí disse: mas é perigoso. Eu disse: não quero saber, eu quero voltar para casa. Tá certo. E começou a chover. Já estava ruim, ficou pior. Olha lá, esse daqui não é exatamente como é que era o caminhão, mas esse é um 1313, né? Para quem conhece caminhão. Mas era mais ou menos assim, desse jeito. E as palhetas não funcionavam. E o motorista estava muito bravo, porque ele dizia assim: não, vou ter que deixar você, ainda vou ter que voltar, e o meu farol não está funcionando. E no meio das tantas ele parou e disse assim: eu consegui uma carona para você. Ele sinalizou para um Toyota, mas não era um Toyota normal, atual, era um Toyota antigo, de carroceria. Era aquele Toyota ali. Ele disse: vocês vão nele, você vai nele, para voltar. Tá bom, eu quero ir para casa. E estava faltando uns 15, 18 quilômetros, no meio daquele lamaçal, mas eu ia ali. Mas eu não ia lá dentro da cabine. Eu ia lá atrás. Tá ótimo, né? Só que não estava sozinho. Tinha um boi apiado. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, pelo menos oficialmente, né? O pessoal amarrava o boi atrás e eu ia bem aqui no cantinho. E na verdade o boi estava virado para mim, eu só via a língua dele fazendo assim, ó, se lambendo ali. Mas eu estava me importando com isso. A chuva batendo em mim, a chuva lá no norte é torrencial. E tudo acontecendo e tal, e estava faltando 5 quilômetros. E o carro parou. E o motorista disse assim: eu não vou poder levar. Por quê? Porque tem a cancela ali da polícia. E se você está aqui atrás, eu vou ser multado. E estava faltando 20 minutos para as 6 da tarde. E saía a última balsa às 6 da tarde. E o que foi que aconteceu? Eu não medi esforço. Pulei, estava com mala, mochila, estava com tudo ali. E comecei a correr no meio daquele lamaçal. E a balsa lá é assim, sai a última às 6. E veja bem, a balsa já, quando eu cheguei, era 6h15. E a balsa já tinha saído. E eu estava com R$5 no bolso. R$5, naquela época ainda valia alguma coisa, mas não dava para fazer nada. Eu ia passar a noite à beira do Rio Negro. Estava escurecendo.
E deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá para você subir num barco, você tem que subir nessas coisas aqui, ó. Que é meio como se fosse uma pinguela. É uma tábua grande. Que normalmente eu tenho muito medo de subir. Porque quando você vai andando, ela vai fazendo isso daqui, ó. E, veja bem, você acha que eu estava com medo disso? Não, porque eu queria ir para casa. E tinha um barco que estava ali. E ele pegou e disse assim, olha, tinha um outro colega que eu vi lá, que eu encontrei ali, e que também queria ir para Manaus. E eu disse, olha, fulano, tal. Subimos desse, ele disse, olha, eu consegui um outro aqui. Esse não vai subir, mas vamos nesse daqui, que daqui a gente pula no outro. E eu com uma mochila enorme, dessa de acampamento, com todas as minhas coisas. Eu subi no barco, eu fui correndo em cima disso, eu não queria saber de nada. E na minha cabeça, passando assim, se eu cair nesse rio, escurecido aqui, já escurecendo, não vou me encontrar, não sei o que vai acontecer, mas eu não sabia de nada mais, eu queria ir para casa. E a gente ali, e de repente passou um outro barco, a 1,5 metros, e era um barco que tinha postas de carne, tipo açougue, sabe, quando mata o boi, aí fica aquela posta grande ali, como você vai no açougue? Aí ele disse assim, vamos pular nesse daqui, que esse está indo para Manaus. Que o outro não estava. Vamos, né? Pula. Pulei. E eu fiquei agarrado ali uns 15 minutos lá fora, dessas marquises ali. E o barco, e eu atrás olhando o rio, eu de bota, eu orando aqui, Senhor, me segura. Mas vocês acham que eu estava me importando com as coisas? Eu estava indo para casa. Cheguei do outro lado, eu acho que eu estava assim, lama, estava até aqui. Eu estava com lama até aqui. A minha namorada, que depois se tornou minha esposa, né? Ela chegou com ela tinha uma Chevy, que é um carrinho, coisa. Eu mesmo disse, nem me bota lá eu fui na garupa mesmo, lá atrás. Eu estava fedido, mais fedido que um macaco que tivesse sido estapeado. Eu mesmo estava me sentindo ultra fedido. Mas eu estava entrando nas horas do sábado, feliz da vida. Eu acho que assim, toda aquela adrenalina começou a baixar. Eu estava me sentindo muito feliz, porque eu estava chegando em casa. E meus queridos, eu falei tudo isso aqui para vocês pelo seguinte: quando nós pensamos sobre o nosso mundo, nós nos acostumamos em estar em acampamento. E acampamento até que é legal, né? Primeiros dias, a gente faz aquele fuzuê e tal, mas imagina você passar uma vida toda no acampamento. Uma vida toda você indo no banheirinho químico, uma vida toda você pegando e tomando banho de 3 minutos. Quem vai em Campori sabe o que é isso, né? Uma vida toda você pegando e estando naquele fuzuê. É bom você ir no acampamento, mas é melhor ainda a sensação quando você volta para casa. Nós estamos em um acampamento. Esse mundo do jeito que está, ele é um acampamento, ele é temporário. Nós precisamos de Jesus para acampar conosco, mas nós ansiamos pelo dia que ele vai voltar e nos levar para casa. Talvez, se nós tivéssemos a mesma disposição que eu tive, e às vezes eu me pergunto, às vezes se eu tivesse a mesma disposição que eu tive, a mesma determinação que eu estava naquela tarde,
para eu pregar, para eu dar um estudo bíblico, para eu falar de Jesus? Se cada um de nós tivéssemos essa determinação, quem sabe Jesus já não teria voltado, né? Mas eu quero perguntar essa manhã, quantos aqui gostariam de mais uma vez renovar o seu propósito de ter Jesus como seu amigo e dizer: Jesus, eu quero ir contigo para as mansões celestiais? Podemos ficar em pé e fazer uma oração de consagração? Querido Jesus, obrigado por tu seres o nosso amigo, estar conosco nesse acampamento terrestre. Mas, Senhor, é bom estar contigo nessa caminhada, mas ansiamos pelo momento que voltaremos para casa. Esteja com cada um de nós, esteja com este clube, com o Urso Prudente, com a sua diretoria, e mais uma vez te pedimos que abençoe a cada família, a cada lar, abençoa as suas dificuldades, os seus desafios. É o que te pedimos em nome de Jesus, e que todo o teu povo junto diz: Amém.